E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um Debate Legal. E o tema de hoje é um tema muito interessante que é o direito ambiental. É verdade, direito ambiental que está presente aí na vida de todo mundo, é tema de várias conferências internacionais, os países andam debatendo a melhor forma de se chegar a um equilíbrio ambiental, como é que a gente vai trabalhar essa questão para garantir a sobrevivência do nosso planeta e para garantir, é claro, também o futuro do ser humano e de todas as espécies. Então já deu para perceber que é um tema que não dá para a gente fugir ao debate, por isso mesmo a gente recebeu aqui no Debate Legal Marcela Damasio. Ela que é advogada, é professora, entende tudo do tema, vocês vão perceber na entrevista, e tratou com a gente de uma forma bem simples, de uma forma bem bacana, vocês não vão nem perceber que o tempo vai passar. O programa de hoje é gravado aqui no Café Palácio, no Palácio Museu Olímpio Campos, um cenário maravilhoso, um cenário muito bonito, à altura da nossa conversa. É isso aí, pessoal. Sem mais delongas, roda a vinheta e fique ligado. Pode rodar. Olá, internautas. Estamos aqui em mais um Debate Legal. Como já falamos na introdução, estamos no Café do Palácio Museu Olímpio Campos, esse belo cenário aqui, para falarmos sobre direito ambiental. É um tema atualíssimo, é um tema em evidência, e para isso a gente chamou alguém que entende muito bem do assunto, que é a Marcela Damasio. Marcela, Olá. Muito bem-vinda ao Debate Legal. Muito obrigada, olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês hoje. O prazer é todo nosso em receber você para falar de um tema que é tão debatido, tão discutido e que tem repercussão mundial. O meio ambiente está no mundo todo. Vamos lá. Primeiro eu queria começar a falar o seguinte. O direito ambiental, a gente nota que alguns séculos, algumas décadas, alguns séculos atrás, não era uma coisa tão discutida. É um tema mais recente. Dentro desse contexto, como é que você pode conceituar o direito ambiental? Quais são as áreas que ele abrange? O que é que ele visa proteger? Bom, Luiz, como você citou, o direito ambiental, ele é recente, principalmente quando comparado aos outros ramos de direito, que já tem uma regulamentação mais antiga. O direito ambiental é mais recente, principalmente porque a preocupação com o meio ambiente é mais recente, principalmente depois da Revolução Industrial e etc. Então, a gente tem uma definição de direito ambiental básica na doutrina, que seria o conjunto de princípios, de regras, que regem a atuação humana. Em que sentido? Qualquer atuação humana que de forma efetiva, de forma potencial, direta ou indireta, afete o meio ambiente. E aqui, quando eu falo meio ambiente, eu falo de uma forma generalizada, tanto o meio ambiente natural, quanto o artificial, quanto o meio ambiente cultural. Então, a definição básica de direito ambiental que a gente tem é essa na doutrina. Uma boa definição, né? Acho que bem esclarecedora. No momento que a chuva começa a apertar aqui na nossa entrevista, deve estar até dificultando um pouquinho o áudio aí. O ambiente quer participar também, né? O ambiente quer participar, né? Ele soube do tema e está aqui com a gente. Está reagindo. É verdade. Mas quando a gente fala sobre direito ambiental, então, a gente tem um conjunto de documentos muito importantes, que são acordos internacionais. Nós tivemos, por exemplo, no Rio de Janeiro, em 1992, a Rio 92, que até hoje ela tem efeitos, tem repercussões. E esses acordos internacionais são importantes porque a proteção do meio ambiente não adianta, por exemplo, o Brasil proteger e os vizinhos não protegerem. Né? Tem todo um conjunto interligado. Dentro desse contexto, eu quero lhe perguntar o seguinte: quais são os principais acordos que a gente tem hoje sobre meio ambiente? E uma segunda pergunta: a gente sabe que os países eles são soberanos, eles têm e são independentes, né? Eles têm a independência. Qual o grande desafio para fazer com que esses países efetivamente cumpram os acordos que eles assinam no plano internacional? É um ótimo questionamento e está extremamente em voga atualmente. Como você citou o Rio 92, né, nós temos outros documentos, como não poderia deixar de citar a Conferência de Estocolmo, em 1972, foi quando o meio ambiente foi tratado no direito internacional de uma forma protagonizada, foi quando ele foi o principal assunto da pauta. Geralmente o meio ambiente ele era um coadjuvante de outros temas, como economia, por exemplo. Então o meio ambiente na Conferência de Estocolmo ele tem um papel de destaque. E aí a gente segue, por exemplo, um outro documento importante que segue esse inicial é a Convenção de Toronto, em 1988, mesmo ano da nossa Constituição Federal. E temos alguns outros que, como você já citou, o de 92, temos depois o Protocolo de Kyoto. Esse foi muito discutido em todo o mundo, principalmente porque foi quando ele coloca
o dióxido de carbono como o grande vilão do efeito estufa. E aí a gente tem essa discussão em pauta sobre a elevação da temperatura global. Então esses são alguns documentos que para o direito ambiental tem um peso importante e que que está em voga, né, e atualmente tem saído na mídia é o Acordo de Paris, que tem uma importância na nossa seara ambiental, na medida em que foi um dos acordos mais abrangentes que nós já tivemos, abrangeu quase todos os países do mundo. Foram 195 países que puderam aderir, discutir. O Brasil participou da elaboração desse acordo de uma forma bem efetiva e esses são basicamente os principais documentos. Quanto ao seu segundo questionamento sobre a efetividade, sobre as sanções que podem ser aplicadas diante do descumprimento dos termos desse acordo, infelizmente nós não temos uma definição precisa em relação a isso, porque infelizmente, apesar de o direito ambiental ser um direito transindividual, um direito difuso, que não conhece barreiras geopolíticas, a gente acaba se restringindo, como você bem citou, à soberania de cada país. Então, à medida em que nós entendemos que a soberania é como uma armadura que foi vestida pelos países para se proteger de guerras que ocorreram anteriormente, de ingerências abusivas que a gente sabe que ocorreu na autodeterminação de um país com o outro, a soberania é um instrumento necessário, sim, mas quando nós tratamos de meio ambiente, ela acaba sendo um obstáculo justamente na imputação dessas sanções, na obrigatoriedade do cumprimento dos termos desses documentos. Então, precisaríamos de um organismo internacional que tivesse a força de aplicar as sanções, e sanções como, por exemplo, advertências, representações a esse organismo, algumas medidas que pudessem, de fato, compelir os países a agir conforme os termos dos documentos assinados. É um grande desafio ainda que a gente enfrenta. Né? Os países, eles acabam, principalmente os países mais ricos, e vamos falar agora do Acordo de Paris, um exemplo são os Estados Unidos. Isso. Os Estados Unidos, recentemente, né, houve a mudança de governo, a saída de Barack Obama, a entrada de Donald Trump, e ele já disse que os Estados Unidos sairão do Acordo de Paris. Isso. Os Estados Unidos estão fora, e assim, a gente tem, como bem falei, que os Estados Unidos são uma potência econômica, uma potência política e influenciam muitos países do mundo. Exato. Você acha que a saída dos Estados Unidos pode acabar prejudicando a força do acordo? Sem dúvida, Luiz. Principalmente porque, como você bem pontuou, por ser os Estados Unidos da América uma grande potência econômica, em qualquer acordo que envolva o meio ambiente, em que ele faça parte, ele acaba sendo uma liderança moral dentro daquele acordo. Ele acaba sendo um modelo em que todos os outros países podem se espelhar e notar que podem ser uma grande potência econômica e preservar o meio ambiente. Então, a postura adotada pelo governo norte-americano é preocupante para o Acordo de Paris, nesse sentido de que não se tem mais aquele paradigma que é tão importante e pode acabar, sim, influenciando negativamente os demais países do acordo. Tanto é assim que a União Europeia agora, a gente pode perceber pela mídia, tem trabalhado dessa forma, tentando reforçar que os países continuem no acordo, que continuem obedecendo os termos do acordo, para tentar driblar essa grande rasteira que foi o Acordo de Paris com a saída dos Estados Unidos. E surgem novas lideranças também, né? Acredito que a própria União Europeia, talvez até a China, enfim, despontam como lideranças com essa saída dos Estados Unidos. Isso. Talvez a gente tenha uma rearrumação aí com certeza haverá. Do mundo globalizado. Agora a gente saindo um pouco mais do plano internacional, vindo mais para o nosso cotidiano, para a nossa vida no dia a dia. Às vezes a gente está andando pela rua da cidade e aí a gente vê lixo no lugar errado, a gente vê o esgoto indo para onde não deveria ir, a gente vê áreas que deveriam ser preservadas sendo desmatadas, avanço de construção civil e etc. E aí a gente se pergunta, por que isso acontece e continua acontecendo e ninguém faz nada? Existe alguma possibilidade jurídica de responsabilização das pessoas que causam dano ao meio ambiente? Sim, sim. E isso é extremamente importante, porque algumas condutas lesivas ao meio ambiente já são tão cotidianas e tão corriqueiras que as pessoas acabam perdendo o real senso de que aquilo efetivamente lesiona o meio ambiente, causa danos, porque não só já somos criados de uma forma a achar aquilo normal, da mesma forma como vemos as pessoas fazendo, repetimos, são várias condutas que degradam o meio ambiente e muitas vezes nem sabemos que se enquadram como
um delito ambiental. E, por exemplo, aqui mesmo no nosso cenário sergipano, a gente tem várias hipóteses de aterro de mangues e devastação da vegetação que fixa as dunas. Temos descarte inapropriado de dejetos, etc. São vários problemas que a gente pode acompanhar até mesmo no nosso dia a dia. E sim, a responsabilização existe, a nossa legislação ambiental ela é bem farta e incisiva nesses aspectos. Nós podemos ter a responsabilização nas 3 searas, conforme disposição constitucional. A gente pode ter a responsabilização civil, criminal e administrativa. Por exemplo, a Lei 9605 de 98 trata não só dos crimes, como das infrações administrativas ambientais. Então, é uma lei que se aplica nesses casos. Podemos ter multas aplicadas pelo IBAMA, pelos órgãos estaduais, como a ADEMA, pelas secretarias municipais. Então, de fato, pode sim haver a responsabilização por esses atos que degradam o meio ambiente. Não só pode, como deve. Como né? deve, o meio exato. ambiente, o planeta é a nossa casa, Exatamente. a gente tem que cuidar, evidentemente. E muito se fala assim que a nossa Constituição, por exemplo, agora mais a título de comentário, ela tem uma perspectiva muito antropocêntrica, coloca o homem no centro de tudo, né, na questão do meio ambiente. Então, se a gente lê a Constituição, a gente vai ver que a questão da preservação do meio ambiente não é para o meio ambiente em si, é para que isso garanta também o nosso bem-estar. Né? O nosso bem-estar. Então, assim, se a pessoa não pensa pelo lado de preservar o meio ambiente, que pense pelo lado egoísta. Exatamente. Né? Pela Vou pensar saúde, pela vida, exato. E nas futuras gerações Exato. também. A questão do desenvolvimento sustentável são coisas que têm que ser Com sempre certeza. abordadas. Agora, a gente falando sobre responsabilização, há 2 anos, cerca de 2 anos aqui no Brasil, a gente teve um desastre ambiental de enormes proporções, que foi o desastre de Mariana. Né, o rompimento de uma barragem de rejeitos administrada pela Samarco, que inundou o Rio Doce com minério de ferro e uma série de rejeitos que tinham naquela barragem, e acabou contaminando a água, acabou prejudicando a vida das pessoas, acabou invadindo cidades, enfim, um desastre que todo mundo acompanhou. Isso. Nesse caso, já que a gente está falando de responsabilidade, queria que você esclarecesse um pouco. A responsabilidade ela é da empresa, uma responsabilidade atribuída à empresa, ou é uma responsabilidade atribuída às pessoas que administram a empresa, as pessoas que deveriam fiscalizar, ou é misto, acontece das duas formas? E uma segunda pergunta, como é que está esse processo hoje? Você tem acompanhado isso? Então, o desastre da Samarco foi uma referência negativa a nível mundial, né? Poucas tragédias ambientais tiveram a dimensão que essa tragédia teve da Samarco. E, de fato, eu tenho em relação à responsabilização, como eu citei, pode ser responsabilizado nas 3 esferas, não só a pessoa física quanto a pessoa jurídica. O nosso ordenamento jurídico garante a responsabilização, a própria Constituição, e depois confirmado pelo STF, não precisa haver a dupla imputação da pessoa jurídica e da pessoa física responsável pelas atividades. Não, basta a imputação da pessoa jurídica, se assim for o caso, mas também é possível a dupla imputação, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Nesse caso, podem ser responsabilizados o conceito de poluidor. Ele pode ser tanto do poluidor direto, de quem efetivamente provocou o dano, quem praticou a conduta, ou um poluidor indireto que tenha contribuído de alguma forma, como deixou de fiscalizar, etc. Então, dessa forma é que a gente tem essas delimitações da responsabilidade nessas grandes tragédias envolvendo empresas que têm uma dimensão econômica bem avantajada. E em relação ao processo, eu acho que é dever de todos nós acompanhar o andamento, porque o meio ambiente, como a gente sabe, não é uma questão restrita a uma cidade, a um município, a um distrito. E pelo que eu tenho acompanhado na mídia, que deixou de abordar de uma forma tão incisiva como quando aconteceu o desastre, vejo que o TST recentemente, em abril, condenou a Samarco a pagar uma indenização para a viúva e algumas vítimas do evento, e a empresa continua pagando multas ao poder público. São termos firmados para que possa, aos poucos, porque a gente sabe da proporção, mas que possa ir diminuindo o grande desastre, né? O grande dano que provocou esse evento. Então a coisa está andando. Tá. No ritmo do nosso judiciário, mas está andando. E do nosso Brasil, Marcela, era isso que a gente tinha para falar. Quero agradecer. Sua entrevista foi bem esclarecedora, uma linguagem bem tranquila. Acho que a gente conseguiu conversar por 15 minutos aqui de uma forma bem
fluiu muito bem. Eu queria deixar o espaço aberto para você se sentir à vontade para fazer suas considerações finais. Bom, primeiro eu queria agradecer a todos vocês, a Luiz Felipe, a equipe, aos internautas, e queria pedir para que vocês deixem um espacinho no coração reservado para direito ambiental, porque a gente não pode simplesmente imaginar que é algo tão abstrato e tão independente das nossas condutas. Pelo contrário, ele é extremamente dependente da nossa conduta. Se a gente acreditar que pequenas ações não vão fazer a diferença, de fato, não seremos nunca compelidos a atuar de uma forma mais preventiva. Então, o meu pedido é que tratem com carinho o nosso meio ambiente, conheçam a legislação ambiental, exijam dos órgãos responsáveis as sanções, as determinações cabíveis, e é isso. Trabalho de formiguinha. Isso, mas só assim. Muito bem. Marcela, mais uma vez, então, muito obrigado. Quero agradecer também ao internauta que acompanhou o vídeo até o final. As nossas entrevistas têm sido sempre nessa perspectiva de trazer um tema atual e um tema que seja realmente interessante para quem está nos acompanhando. Falando sobre direito ambiental, nós já tivemos 2 vídeos aqui no canal que trataram sobre o tema, que foi sobre o direito dos animais, mas que também a gente pode colocar dentro do direito ambiental. Você pode acompanhar, foram as conversas que nós tivemos com Emanuel Matias e Breno Messias. Os links estão aparecendo para vocês aqui agora na tela. Então é isso, queria agradecer mais uma vez, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo. Acompanhe a gente durante a semana pelas redes sociais, Facebook, Instagram e aqui também pelo YouTube. Se inscreva no canal, ative as notificações, comente esse vídeo, compartilhe e vamos difundir os conhecimentos trazidos pela nossa entrevistada. Então valeu, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.